criançada já está a caminho de Abu Dhabi. Torcida assistiu ao documentário sobre o bicampeonato da América e pela manhã se despediu do grupo no aeroporto Salgado Filho. E veja também. Alunos do ensino médio poderão ter aulas teóricas para fazer a carteira de habilitação. Para a Fiergs, brasileiros estão importando demais e 2011 não deve ser tão bom para a indústria nacional. Em Porto Alegre, IPTU pago até 3 de janeiro terá 20% de desconto. Também na capital. Cerca de 150 famílias podem perder as casas onde vivem. 28 de dezembro, o Ubra Notícias está começando. Boa noite. 8 de dezembro e não 28. Cerca de 150 famílias que moram no Jardim Passo das Pedras, na capital, correm o risco de perder suas casas. Os proprietários dos terrenos invadidos há mais de 30 anos ganharam na justiça a reintegração de posse. Na associação do bairro, alguns moradores se reuniram para conversar com nossa equipe, cada um com sua história e suas angústias. Dona Leide Elias dos Santos, de 77 anos, tem como companhia constante o medo de perder a casa onde mora há 34 anos. No local, ela criou os filhos e agora reside com a neta e as bisnetas. Essa situação, perdendo sono, me tirando sono. Tanto é que a doutora me dobrou o diazepam. E onde é que eu vou ficar? Nós vamos invadir a Baltazar e vamos botar barraca ali na Baltazar. E vão ficar ali. Cerca de 150 famílias que vivem aqui no local há cerca de 30 anos correm o risco de perderem as casas. Se isso acontecer, a maioria delas não tem para onde ir. A média de idade dos moradores é de 60 anos e aposentados. É o caso de Dona Neuci da Silva, de 80 anos, que vive no local há quase 40. Eu não sei, né? Daí como é que vai ser? Não sei mesmo. Que a gente, meios de comprar uma coisa, não tem, ganhando salário mínimo. E eu gasto com remédio. A área ocupada por quase 500 pessoas é de 8 hectares. Conforme os moradores, o local é um banhado e as melhorias como asfalto, calçadas, luz e água foram chegando com o passar do tempo. É o que conta Lilian Pereira, a porta-voz da comunidade. Eu fui para ali, eu era uma criança, hoje tenho 41 anos, meu filho tem 18, minha mãe tem 67, quer dizer, tudo que se construiu foi em cima ali, tudo que se tem está ali. Os proprietários buscam na justiça a reintegração de posse desde 1989. O defensor público Felipe Kirchner representa os moradores na causa e relata que há 3 meses saiu a decisão judicial favorável aos 8 proprietários. A defesa continua e foi enviado um recurso ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. As famílias do local não conseguiram exercer defesa porque a citação foi ficta, né? Então elas não puderam exercitar a defesa pessoal porque jamais foram citadas pessoalmente. Segunda questão, não foi quantificado adequadamente que a imensa maioria das 150 famílias que moram no local possui o direito ao uso capião. O que nós pretendemos com esse recurso é a reversão da decisão, que a ação que foi dada procedência, foi dado ganho de causa aos proprietários, seja indeferida, seja julgado improcedente, para que, né, as famílias sejam mantidas no local. E um incêndio atingiu 5 residências na Vila Nazaré, em Porto Alegre, nesta manhã. 4 viaturas do Corpo de Bombeiros precisaram ser deslocadas para prestar atendimento. As casas ficam nos fundos da vila. Elas foram rapidamente consumidas pelas chamas. O Corpo de Bombeiros levou quase 1 hora para controlar o fogo. A polícia vai investigar se o incêndio foi criminoso. Ninguém se feriu. Os moradores da Vila Nazaré estão entre as famílias que serão removidas para a ampliação do aeroporto Salgado Filho.
Moradores de Porto Alegre que quitarem o IPTU e a taxa de coleta de lixo 2011 até o dia 3 de janeiro terão desconto de até 20%. Na terça-feira será realizada a entrega das correspondências pelos Correios. Também é possível acessar a guia pelo site, informando o número da inscrição do imóvel. O imposto pode ser pago em qualquer rede bancária conveniada e a opção de parcelamento em até 10 vezes sem desconto. A consulta ao 7º e último lote de restituição já está disponível na página da Receita na internet. É possível consultar também pelo telefone 146. O pagamento será depositado no dia 15. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul fez hoje um balanço do ano. Para a Fiergs, 2010 termina com números positivos, ainda que a indústria gaúcha tenha tido um desempenho inferior a de outros estados produtores. Para a entidade, em 2011 é preciso ter cautela, porque crescem o consumo das famílias e o gasto público, mas não a produção de bens. Segundo o presidente Paulo Tigre, estamos importando demais e deixando de apreciar a indústria brasileira, que não consegue fabricar produtos mais baratos. O PIB do país deve chegar a 7,5% neste ano, mas a previsão da Fiergs é que não passe dos 3,8% no ano que vem. E o Brasil exportou mais de 55 mil toneladas de arroz em novembro, segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio. O Instituto Rio-Grandense do Arroz espera que até fevereiro o setor venda mais 150 mil toneladas para chegar próximo à meta de exportar 10% da produção gaúcha do cereal. Em relação a 2009, o envio do arroz para o exterior dobrou. E hoje, o futuro governador Tarso Genro anunciou Cláudio Pereira, prefeito de Santa Vitória do Palmar, produtora de arroz do sul do estado, como presidente do IRGA no mandato petista. A seguir, motoqueiro morre na BR-116 e ainda a educação para o trânsito agora na sala de aula. Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de informática oferecidos pela Procempa, no bairro Restinga, em Porto Alegre. Interessados devem ter mais de 12 anos. As inscrições são feitas por telefone.